dois filósofos, se eu puder citar, né, dois filósofos, Deleuze e Guattari, disseram nos anos 70 que o capitalismo ele é interessante porque ele consegue engolir ou envolver aquilo que escapa dele. Então, o movimento do capital é um movimento de expansão contínuo, aonde tudo aquilo que, de alguma forma, parece que vai escapar à teia do capital, em seguida é envolvido. Então, não precisa lembrar que, se os hippies eram alguma coisa referente à contracultura nos anos 60, hoje já fazem parte de um estilo de vida que é de tatuagem, de piercing, etc., está totalmente inserido num sistema de produção, nas empresas de tatuagem, empresas de piercing, etc., estão funcionando muito bem. Tá? Aquilo que há 50 anos atrás era absolutamente alternativo, absolutamente impensável que fosse normatizado. Tá? Então, essa condição constante de expansão dos seus tentáculos, da sua rede, etc., ela se comprova quando você pensa um problema como esse da sustentabilidade, da questão do planeta, da vida no planeta, e que imediatamente se torna um negócio. Meu amigo, friend, Hã? mim quer falar, mim quer fazer trato consigo. Pera lá, o cara de farinha. Nem me conhece e quer fazer trato comigo? Tu falas português? Tu acha que eu sou a Pocahontas? É este vosso nome? Não. É Terebê. Nuno. Nuno Álvares da Costa, leiriense de Vérigo. Fica perto de Pombal, se quiseres conhecer. Não quero. Não perdes nada. E você o que quer? Aí, ó pá, direto ao ponto, assim que eu gosto. Já vi que vou gostar de fazer trato consigo. Eu tenho cá estes chocalhos, que são uma graça. E também estes espelhinhos. Pera lá, o Cristiano Ronaldo. Primeiro eu quero saber o que é que você quer em troca. A vossa amizade. Ah, claro. E como é que você quer que eu demonstre a minha amizade? Cortar 200 histórias para o Brasil. É 20 vezes o número de dedinhos das suas mãos. Eu sei contar. Estou a ver que és índia, mas não és boçal. Muito bem. Aqui está. Tu dás estes machados para a tua gente e eles cortam as árvores. Depois é só metê-los no porão da minha nau. Podemos começar? Não. Por que não? Porque primeiro a gente precisa ver a sustentabilidade da coisa. O quê? Sustentabilidade é um sistema até também de analisar, né? Uma forma para não deteriorar a natureza. Todo mundo diz que sustentabilidade é você suprir as suas necessidades sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Só que eu questiono um pouco esse conceito porque o que é necessidade? A sua, a do Ronaldinho provavelmente não é a mesma necessidade que a minha. Sustentabilidade para mim é algo forte. É algo em que você pode confiar. Sustentabilidade é um meio de configurar a atividade humana, de forma a preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a garantir indefinidamente a preservação desses recursos. Nós passamos a nos habituar com essa discussão sobre sustentabilidade a partir dos anos 90 para cá, né? Que ela começou a se tornar mais evidente, mais palpável, com dados, com estatísticas, com elementos
da situação da natureza, do planeta, e até, finalmente, o Comitê do Clima, que começou a avaliar a situação do planeta. O fato é que essa discussão, portanto, ela se encaminhou para que nós pudéssemos perceber quanto o homem explora da natureza, dos seus recursos, e o quanto isso significa que, no discurso da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, isso vai impactar nas gerações futuras, o que se tem de mais claro a respeito do problema. Então, uma relação, primeiro, entre exploração do meio ambiente, exploração da natureza. Em segundo, a questão se esse desenvolvimento econômico, portanto, se sustentaria dessa maneira. E, num terceiro momento, a questão da igualdade social, se, de fato, esse tipo de desenvolvimento que tanto explora a natureza, ele também produz desequilíbrios sociais. E como, então, reequilibrar tudo isso, ou como repensar o próprio modo como o homem está explorando o mundo, etc. Sustentabilidade. Meu amigo, sustentabilidade. O senhor não pode mais sair por aí cortando árvore. Isso vai ser complicadinho. Hoje em dia, os negócios precisam ter um approach socioambiental, compreendeu? Olha, eu não sei se eu vou lhe dar uma boa ou uma má notícia, mas eu sou apenas um dos primeiros que cá virão a esta terra. Atrás de mim virão outros 190. Não é muito. Milhões. Tudo isso é? Exatamente. E eles vão precisar de madeira para construir casas, mesas, bancos, cadeiras, barcos. Vão precisar de lenha para se aquecer no inverno. Como que eu posso dar-lhes madeira se eu não posso cortar as árvores? Não, o senhor pode cortar as árvores. Ah, bom. A questão é justamente como continuar cortando. Afiando o machado? Não, Roberto Leal, esperando a árvore crescer novamente. O senhor acha engraçado? Acho engraçado, não, acho uma estupidez. Depois falam mal da lógica portuguesa. Pois então acompanhe o meu raciocínio. Há alguns anos atrás não faltava pau-brasil na costa, certo? Certo. Agora tá difícil encontrar, certo? É verdade. Pois bem. Daqui a alguns anos, até onde o senhor vai ter que ir para encontrar pau-brasil? Até a Bolívia? Aí talvez já nem seja mais pau-brasil, talvez seja pau-bolívio, entende? Olha, moça, eu entendo perfeitamente seus argumentos. Mas eu não posso, com todo respeito, esperar o pau crescer. Pois bem, então o senhor não conte mais comigo. Calma lá. Eu não quero ser o vilão dessa história, mas opa! Há que se produzir, há que se ganhar dinheiro. Sem sustentabilidade não tem conversa. Calma lá, ô cachopa. O meu lucro também tem que se sustentar. Hoje a gente tem um questionamento muito grande, principalmente, não tanto no Brasil, por exemplo, do óleo de palma, que hoje tudo que é produto de consumo, em alguma medida, leva óleo de palma. Por exemplo, o chocolate, o cosmético, não só o chocolate, vários itens alimentícios. E a plantação de óleo de palma é um dos principais fatores de desmatamento na Indonésia, nos países asiáticos. Lá é muito parecido com o que acontece aqui com a Amazônia, só que aqui o problema é o boi e a soja, que são, né, que levam ao desmatamento. Lá é óleo de palma, tanto que está se criando uma rede mundial para pressionar as grandes multinacionais, Nestlé, Kraft Foods, né, as empresas de cosméticos, Avon, enfim, a não comprar mais óleo de palma cuja origem está ligada ao desmatamento dessas florestas tropicais na Indonésia. Então, as empresas têm que olhar para a cadeia produtiva. As que não fizerem isso, elas vão estar só dourando a pílula, né? Vão estar só fazendo uma coisa superficial. Nós começamos a lidar com esse tema no banco mais ou menos no ano de 2000, né? O ABN AMRO comprou o Banco Real, final de 98, 99, um ano de integração, mais ou menos o que a gente está vivendo agora entre Santander e Real, políticas de RH, sistemas, as agências, etc., até que, quando está finalizando essa parte da integração, o presidente traz para a liderança do banco uma pergunta, que é que banco que queremos ser, né? Em qual sociedade estamos inseridos, quais são os desafios dessa sociedade, quais são as tendências dessa sociedade. No ano 2000, o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso e as Torres Gêmeas ainda estavam em pé. Havia gente que temia o fim do mundo e gente que temia o bug do milênio. E o Vasco da Gama venceu o Campeonato Brasileiro numa final contra o São Caetano.
Aí fomos aprender sobre responsabilidade social, usamos indicadores Ethos para fazer uma primeira avaliação das nossas práticas e o resultado dos indicadores começou a disparar projetos, né? Um exemplo muito simples. No ano de 2001 não tinha nenhuma coleta seletiva básica dentro do banco. Ao fazer a autoavaliação, isso apareceu muito concretamente e um dos líderes, um dos diretores levanta a mão e fala: eu vou tomar conta disso, eu vou cuidar, vou implementar a ecoeficiência no banco. Ou alguém que chegava, por exemplo, um consultor traz o livro do Mohamed Yunus, o banqueiro dos pobres. Um dos membros do comitê executivo leu o livro e falou: gente, microcrédito, né? Faz todo sentido num país como o nosso, faz todo sentido um banco apoiar uma atividade como essa. Vamos montar uma empresa de microcrédito? E aí se montou uma empresa de microcrédito, que hoje tem mais de 180 mil clientes, que está em mais de 300 municípios do país. A gente tem 17% do mercado brasileiro de microcrédito. Mas começou com esse grupo pequeno, pensando que banco queríamos ser para esta sociedade que estava em evolução. Em 2006, o Banco Real foi considerado o Banco Sustentável do Ano em mercados emergentes. Em 2007, tornou-se a terceira maior organização do setor no Brasil. Em 2008, foi considerado o banco mais sustentável do mundo pela revista Financial Times. Então, eles foram pioneiros em introduzir esse conceito no Brasil. Eu acho que, nesse ponto, foi interessante, porque eles criaram um movimento de mercado dos outros bancos irem atrás, fazerem coisas nesse sentido. Mas eu continuo achando que o papel dos bancos tem que ir muito além disso. Aquilo que a gente tinha falado de que obra você está financiando. É uma obra de interesse da sociedade ou uma obra cujos impactos não vão valer a pena no futuro? E eu acho que essa discussão ainda está muito verde no sentido de não madura. Ela está muito incipiente. Ainda que boa parte dos bancos no Brasil tenham assinado um documento que são os princípios do Equador, que é você estipular uma análise de risco socioambiental para projetos de grande porte, como grandes hidrelétricas, grandes mineradoras, enfim, grandes projetos. Eles têm esse compromisso, os bancos têm esse compromisso, mas, na prática, eles acabam financiando, financiando obras que serão muito impactantes no futuro. E eu acho que o Real Santander não foge à regra. O mais importante é a gente pensar na extração de uma maneira ambientalmente responsável. Não vejo como. Uma coisa é fornecer madeira para meia dúzia de gatos pingados. Mas para atender milhões de pessoas só há um único jeito. Destruir esta mata. E depois aquela... E aquela outra ali adiante. Não, a gente vai ter que pensar no meio termo. Eu não vejo necessidade. O senhor vai ter que se adaptar. O eco-business é, hoje em dia, a tendência do momento. Veja só, o meu lucro com pulseirinhas, com cestinhas, com colarzinhos, etc., duplicou desde que a gente fez essa virada. Vamos lá, temos 2 orelhas, é para escutar. Pois bem, em primeiro lugar, o senhor precisa saber que não é uma coisa simples entrar no eco-negócio. Negócio. O que foi isso? Você falou o eco-negócio, eu fiz o eco-negócio. Não, gente, coisa sem graça. Peraí, vou repetir. Desculpa. O senhor, antes de arregaçar as mangas, vai ter que convencer o seu pessoal. É isso. É fácil. Eu estou do lado certo do chicote. Pois bem, melhor ainda. Agora posso usar um lugar comum? Não estamos a usar. É o seguinte, o senhor vai ter que fazer como faziam os jesuítas. O senhor vai ter que ganhar a alma das pessoas. E olha, com o meu pessoal aqui não foi nada simples. São umas antas. Desculpa. Não, a questão não é essa. A questão é que, além deles derrubarem árvores, eles ainda estavam acostumados a pescar indiscriminadamente e a fazer queimada. Queimada é fogo. Tupã é testemunha do trabalho que eu tive, meu Deus, para conseguir convencer esse pessoal a viver de uma maneira diferente. E como fizeste? Foste a falar na orelha de cada um? Não, isso seria por demais lusitano. Não pense que vai me ganhar com elogios. Não, eu tive que usar de muito meeting evaluation and case discussion and conference call. It was really hard. Posso fazer-te uma pergunta? Pois não? Tens certeza de que não és estadunidense? Existem várias teorias sobre a origem dos povos da América. Uma delas diz que as nações do norte teriam sido colonizadas por povos da Mongólia, que atravessaram o Estreito de Bering. Já as nações do sul teriam descendência africana ou de tribos da Oceania. Nada foi comprovado, mas pelo menos isso explicaria as suas diferenças.
Norte-americana? Norte-americana, me? No, not really. Really not. I'm really not. No. Está bem, está bem. Onde estávamos? Estávamos justamente no train system. Justamente, train Pois bem, a system. questão é que o senhor vai ter que esquecer completamente a maneira como o senhor fazia negócios no passado. As coisas mudaram demais. Hoje em dia, o senhor precisa da parceria do seu empregado. O senhor precisa que o seu empregado se sinta feliz ao trabalhar. O senhor vai ter que adestrar o seu pessoal antes de tornar o seu negócio um negócio ecologicamente correto. Vem, garoto, vem. Muito bem, muito bem. Sim. Para adestrar um cachorro e exercer liderança, é importante que a gente consiga influenciar comportamentos através de recompensas. Esse é o principal fator, digamos assim. Então, eu consigo influenciar ela a executar comandos, senta, deita, rola, pula, enfim, comandos de obediência. E ela vai ser recompensada por isso. Na verdade, a gente consegue ensinar qualquer animal dessa maneira, recompensando ele por comportamentos que a gente está influenciando. Além disso, para exercer liderança, é importante que o cão tenha alguns limites na vida dele. Então, por exemplo, eu não deixo ela pular nas pessoas, eu não vou deixar subir num sofá, eu não vou deixar passar por um portão. Isso tudo mostra que eu exerço um controle, que a vida dela existe algumas regras na vida dela e que eu faço o papel de mostrar quais são as regras. E quando ela se comporta bem, ela recebe essas recompensas. Então ela vai ser sempre recompensada pelo bom comportamento. Muito bom. Muito bem, tia. Muito bem, muito bem. Desde os anos 60 até agora, para cá, o modo de produção, ou aquilo que se produz fundamentalmente no mundo, ele paulatinamente deixa de ser absolutamente concentrado ou baseado exclusivamente no circuito tradicional do que se entende de economia, que é a questão da exploração de uma matéria-prima, o processamento da matéria-prima, fabricar um bem durável e entregar este bem para a sociedade, ok? Na rede de transação comercial no mercado. Esse modelo ele veio se modificando paulatinamente. Mas se modificando em que sentido? No sentido de que nós entendemos que setores produtivos novos emergem, e são setores produtivos que não lidam com essa exploração do meio ambiente, não lidam com esse circuito que vai de matéria-prima a produto material, a um bem material. Então, são setores que, de fato, lidam com algo que nós chamamos de bens imateriais, ou trabalho imaterial. Ou seja, o mundo hoje vive muito de exploração, não das riquezas materiais, também não apenas da força de trabalho dos homens, mas, sobretudo, da força produtiva da nossa criatividade, da nossa subjetividade, da nossa imaginação, dos nossos conhecimentos, das nossas ideias, das nossas informações. E é como se você, então, descobrisse uma dimensão do homem, do ser humano, que é tão rica ou mais do que qualquer outra riqueza à sua volta. E que é preciso, portanto, desenvolver estratégias, mecanismos, dispositivos, enfim, para que você consiga extrair essa riqueza. Na Mandala, a gente acredita muito que tudo que a gente for propor para os nossos clientes tem que necessariamente vir de dentro para fora, né? E aí um pouco a nossa inquietude e nossa frustração quando o termo de sustentabilidade ele é utilizado como uma estratégia de comunicação, né? Como campanha, como fachada. O Gandhi fala, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Né? Se a gente não, de fato, incorporar aquilo que a gente tanto prega, aquilo não se sustenta com o tempo. A gente atua dentro de um padrão que já é muito conhecido. Uma empresa chega para a gente com um desafio ou uma grande pergunta, um grande dilema. A gente, com base nesse contexto, propõe uma forma de abordar esse desafio. A gente executa uma série de atividades voltadas à pesquisa e à estratégia.
Para chegar nas respostas, nas possíveis soluções, a gente apresenta isso para o cliente e aí, no maior ou menor grau, essas ideias são executadas e implementadas. Volare, oh, cantare, oh. Podemos começar? Aliás, jacta est. Como? A sorte está lançada. Quis dizer que a gente pode começar. Então apresente-se, por favor. Meu nome é Gaius Júlio César, eu sou imperador de Roma. Estou aqui para dar um depoimento sobre o comprometimento coletivo. Pode continuar. Bem, quando eu derrotei o general Pompeu, eu estava com um exército muito menor que o dele. Muito menor. Mas o que aconteceu? Meu grupo estava mais entusiasmado para lutar. Como assim? Os salários estavam sendo pagos em dia, o treinamento era bom, isso é fundamental. Mas o que mais entusiasmava os homens era aquela sensação de que eles estavam lutando por uma causa maior. No caso, conquistar o mundo. Estavam todos envolvidos. Tinha toda uma atuação interna no campo da gestão e da liderança. Então eu gastei dinheiro, investi em capital humano, ou seja, nos nossos líderes internos, os diretores, os gerentes, porque eles precisavam estar convencidos de que o caminho tomado era o caminho correto. Veio, viu e venceu. E graças também a muita conversa, porque como diz aquele ditado que eu gosto muito, quem tem boca vai a Roma, né? Quem sabe falar com o seu chega mais longe, consegue construir um império. Se bem que não era só isso, também, como diz aquele outro ditado, aliud est facere, aliud est dicere. Hã? Uma coisa é fazer, outra coisa é dizer. Vocês não estudam mais latim na escola? Ok. Cortou! Ótimo. Sabe se tem algum hotel por aqui? De preferência um César Park. Em relação à nossa política de sustentabilidade, a COR tem algumas diretrizes que são bastante claras. Nós temos um treinamento, na primeira semana, quando o colaborador entra no hotel, ele passa por um treinamento virtual de desenvolvimento sustentável. São dicas simples de quando apagar a luz, de quando imprimir, quando não imprimir, de como utilizar água e tudo que ele pode fazer não só aqui no hotel, mas também na sua casa, inclusive ensinando as pessoas com as quais ele convive. E algumas também que envolvem clientes. Por exemplo, nós temos o Plant for the Planet, que nós incentivamos os clientes a usarem menos lavagem de toalhas e metade daquilo que nós economizamos nós destinamos ao plantio de árvores. Então, isso também tem um papel bastante importante no nosso dia a dia. Quando você fala de uma indústria importantíssima, por exemplo, como a indústria do turismo, aí já fica mais difícil da gente entender. Aí você tem que se referir à cidade. Então, tal cidade, ok, tem uma iniciativa importante em relação ao impacto do turismo, que é o impacto no consumo da água, é o impacto na geração de lixo, é o impacto no consumo de energia, certo? Então, a cidade se posiciona em função do turismo, na medida em que ela busca esclarecer o turista, esclarecer a rede hoteleira, esclarecer ou educar, ou, enfim, promover ações que sejam para que o turismo se torne sustentável ali, naquela região. Eu diria que você pode encontrar exemplos que estão tentando até esse caminho, mas esse caminho ele é um limite, ele é um limite no qual elas vão se perguntar, mas será que eu sobrevivo se for tudo perfeito assim? Né? Se eu me sustento, de fato? Então, eu acho que o buraco é mais embaixo, a mudança tem que ser mais profunda. Já está sendo pensada, já está sendo, de alguma forma, orquestrada. Aí, enfim, você tem economistas de grande nome, Nobel de economia, como o Joseph Stiglitz ou a Amartya Sen, que estão questionando a medida do PIB. Né? Vamos tentar formular um PIB que faça, que não se resuma a crescimento econômico, medida de crescimento econômico, e sim que equalize outras demandas da sociedade. Então, eu acho que é um movimento interessante, né, que acho que tem
tem tudo a ver, meio místico dizer isso, mas uma coisa meio era de aquário, de você até repensar o sistema econômico. Eu acho que é necessário. O capitalismo tá sob cheque, né? E acho que nesse ponto a sustentabilidade é um dos motivos a mais que questionam, né, o modelo econômico atual, o paradigma econômico atual. Tinha uma outra coisa que a gente sempre fazia e que a gente conseguiu diminuir bastante. Era uma coisa feia. Artesanato. Eu também acho horríveis aquelas flechinhas com penas coloridas. Não. Era uma coisa mais feia ainda. Mas eu não consigo imaginar o que possa ser. Não, uma coisa mais feia do ponto de vista socioambiental, eu quero dizer. E o que era? A gente comia carne. É carne vermelha. É. É capivara. Não. Tapuias. Tapuias? Que bicho é este? Gente. Os tapuias eram tribos que habitavam o interior do Brasil. Os índios do litoral, que andavam nus, comiam carne humana e não conheciam fogo. Consideravam os tapuias uns bárbaros ignorantes. E de vez em quando os comiam. Jesus Maria José! Vocês comem gente. Mas pensando bem, comer gente é sustentável. Como não sobra nada do inimigo, não há corpo que enterrar. Portanto, não contamina o lençol freático. É que aí a gente tem que considerar os tapuias como uma espécie inferior, você entende? Entendo, claro. O senhor já provou um tapuia? Não. Pois devia. É uma delícia mesmo. Com biju fica estupendo. Ainda tem muitos tapuias para se comer. A gente tem praticado a caça seletiva, como os noruegueses fazem lá com as baleias. Isso tem ajudado a gente a diminuir bastante o consumo, mas é tão difícil. É muito difícil. E dá-lhe palestra, e dá-lhe workshop. É muito bem, mulher. Já falaste de vários mentos, não é? Falaste de planejamento, treinamento, envolvimento. Mas não falaste do mento principal. Qual seja? Faturamento. Onde é que está o faturamento, mulher? Nós vivemos uma condição em que nenhuma empresa, e com a participação, obviamente, da estrutura que o governo dá a tudo isso para funcionar, ela vai deixar de produzir o consumo daquilo que ela produz. Então, de alguma forma, ela vai estar sempre induzindo condutas de consumo, okay, a favor do que ela produz. Então, nesse sentido, a sustentabilidade é altamente subversiva, porque você subverte o sistema econômico que é baseado no consumo. E eu acho, sinceramente, que as empresas não estão abertas a compactuar com isso. Você tem uma população que consome menos, quem vai querer isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que as coisas brigam, né? Eu acho que é sustentável até certo ponto. Por outro lado, você tem toda uma indústria do produto verde, do serviço verde, que aí sim pode dar lucro. Por exemplo, você tem, hoje até a Organização Internacional do Trabalho fala na geração de empregos verdes que a nova economia, que essa economia do baixo carbono pode gerar, que é você fomentar as cadeias, por exemplo, de energias renováveis em vez da energia do petróleo, da energia fóssil. Aí sim você pode ter uma indústria verde lucrativa. Usando de um composto químico inovador, a Drywash lançou no mercado a ideia revolucionária de lavar carros sem uso de água. A empresa começou pequena, em 1994, mas logo cresceu. A Drywash desenvolveu uma fórmula, certo? É um produto, a gente utiliza somente 250 ml de um produto neutro. Esse produto ele é derivado da seiva de carnaúba, onde é um dos produtos mais importantes do nosso processo de limpeza de veículo. A gente não tem esforço nenhum, a gente só aplica o produto e remove. E já limpa o carro sem riscar. Hoje, a empresa tem 90 franqueados em 9 estados. São 800 funcionários que lavam mais de 70 mil carros por mês.
A economia de água é impressionante. 22 milhões de litros por mês. Não sei te dizer quanto, mas eu gasto água. E o que me deixa grilado é que a água é limpa, né? Não é uma água que pode ser reutilizável, uma água que, como em países na Europa, eles têm água para beber, água para tomar banho, água para... Então isso é uma pena, isso é o que eu mais sinto é isso. A água que eu uso para lavar o carro, a bicicleta, é uma água boa, pura, não é uma água reutilizada de alguma outra coisa. Eu ligo a mangueira, tal, jogo a água superficialmente no carro para tirar aquela poeira mais leve. Depois eu passo uma bucha para tirar a poeira mais pesada, a sujeira mais grossa. Depois enxago ele novamente e depois seco. A Fundação Espaço Eco ela foi instituída pela BASF no Brasil, junto com a GTZ. A GTZ é uma agência do governo alemão de cooperação tecnológica. E ambos instituíram a fundação para a sociedade, por isso que ela é uma ONG. A proposta da Fundação Espaço Eco é atuar em 3 áreas, em ecoeficiência, educação ambiental e reflorestamento. Por que essas 3? Porque a gente entende que elas se conversam. Muitas vezes você faz estudos de ecoeficiência que pedem um engajamento com a comunidade, por exemplo, daí entra em ação a área de educação ambiental. Então, essas 3 áreas se conversam, elas têm sinergia e elas ajudam aos que contratam, procuram a Fundação Espaço Eco a praticarem o desenvolvimento sustentável. Então, não é apenas o discurso, a vontade, mas sim como colocar isso em prática nos mais diferentes processos. Eu conheço essa OCIP que eles criaram, que chama Fundação Espaço Eco, que é justamente para desenvolver tecnologias ambientais que possam ser aplicadas em outras empresas, em pequenas empresas. Eles trabalham com análise de ciclo de vida, que é você avaliar o impacto ambiental e social de um produto desde a fábrica até o descarte. Assim, é interessante, do ponto de vista de gestão ambiental é interessante, mas justamente você não pode desconsiderar que a BASF é uma empresa química que hoje tem padrões aí mais avançados de gestão ambiental, mas ela esteve envolvida em casos de contaminação graves no país, né? Então, a gente questiona até que ponto a iniciativa de sustentabilidade não é para maquiar um passado aí pouco honroso, né? De toda forma, novamente, eu acho que é louvável que se faça, que se mude o paradigma, mas isso não vai livrar a responsabilidade do que foi feito no passado superpoluente, no passado de impactos grandes, né? Meu Deus do céu! Assim não tem como, eu tô aqui há horas falando pro senhor sobre green policy, sobre proteção ao meio ambiente. E o senhor só sabe me falar de faturamento, meu senhor. Isso vem a longo prazo. A longo prazo eu estarei morto. O senhor tem que pensar nos filhos dos seus filhos. Eu não sou casado. Deus do céu, já vi que vai ser uma conversa difícil. É só você me dar razão que fica fácil. Escuta uma coisa, não tem jeito. Ou a gente para com essa exploração desenfreada, ou daqui a alguns anos só vai ter pau-brasil no horto florestal. Se tiver. E a gente não pode ficar sem pau-brasil. É uma questão de marketing. A Cesalpinia equinata é uma árvore que ocorre nas áreas da Mata Atlântica. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, esse tipo de vegetação cobria quase todo o litoral e ocupava cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Sobraram entre 5% e 8% disso. A árvore é só cortar que nasce de novo. Peraí, Salazar. Peraí, eu vou deixar você cortar. Mas primeiro você tem que me pagar uma taxa de replantio. Assim não dá. Assim vocês reprimem a livre iniciativa. Nós é que damos empregos para vocês, ouviu? Nós é que permitimos o progresso. Se não fosse por nós, empresários, vocês ainda estariam de tanga. Muito bem, não foi um bom argumento. Mas de que é que serve essa tal taxa de replantio? A gente tenta atingir o sujeito onde ele é mais sensível. Se não deu certo, no coração a gente apela pro bolso mesmo. Sabe que doeu um pouquinho mesmo. Eu jamais vou me convencer que num mercado livre, de fato, como o neoliberalismo preconiza, tá, esse tipo de iniciativa privada que a gente presencia, que são fundamentais também para a vida
como um todo, para a vida em geral, mas eu não conseguiria me convencer de que essas iniciativas, de fato, atingiriam uma situação em que elas aceitassem ter lucro bem menor do que já tem, em função de suas práticas serem absolutamente sustentáveis, se não com intervenção do governo, com regulação do governo. O IBENS é uma organização sem fins lucrativos, é uma ONG, né, tem uma OCIP, na verdade, tem o título de OCIP, e que tem por volta de 12 anos de existência, e que desde sempre trabalhou com o tema sustentabilidade, só que focado em comunidades rurais. Um dos projetos que tem participação do IBENS é o projeto Pedra do Cavalo, na Bahia. Ali a empresa Votorantim está construindo uma usina hidrelétrica, e isso significou a remoção de alguns moradores de suas casas. O projeto de Pedra do Cavalo está localizado no Recôncavo Baiano. É uma região extremamente vulnerável do ponto de vista social. São comunidades quilombolas, então pessoas com pouca opção de renda, de fonte de renda, né? Uma região de muito êxodo, onde as pessoas saem muito de lá à procura de empregos, à procura de oportunidades de trabalho em Salvador, né? E esse projeto nasceu, então, de uma parceria entre a Votorantim Energia, o Instituto Votorantim e o IBENS. Então, a partir do momento da construção de uma usina nessa localidade, né, de que maneira poderíamos contribuir para o desenvolvimento dessa localidade, das cidades que estão no entorno dessa usina? Então, foram 4 cadeias produtivas que estão sendo trabalhadas lá. São uma associação e 3 cooperativas que estão sendo formadas, né? E esses negócios, eles são intercomunidades. Então, são 14 comunidades, né, ali que a gente trabalha. São 8 em Cachoeira, né, e 6 em Maragogipe. As empresas, elas têm que olhar, sim, para esses impactos, elas têm que tentar minimizar, mas isso não livra a barra delas de toda forma, né? Você pega mesmo a Votorantim, há anos tenta construir uma hidrelétrica no Vale do Ribeira, né, que é a Tijuco Alto, se eu não estou me enganado o nome da hidrelétrica, que é uma obra assim, que queria alagar uma porção considerável de Mata Atlântica, que ainda está preservada, a região do estado de São Paulo que está mais preservada, e alagar cavernas ali, que ali é uma região de cavernas que tem um potencial turístico interessante, tudo isso para gerar energia para produzir alumínio, né, que assim, não é... que é questionável, né, uma empresa insiste em fazer uma obra, isso ainda está em trâmite na justiça, tem todo um questionamento em cima dessa obra, mas você vai produzir energia para produzir alumínio, que esse alumínio certamente vai ser exportado. Ou seja, o benefício social do empreendimento como esse é de pequeno alcance. A empresa vai se beneficiar, os acionistas vão se beneficiar, e quem vai sair perdendo é todo um patrimônio natural e cultural daquela região mesmo, né? Era como nós fazíamos na Roma Antiga, exatamente desse jeito. Quando nós chegávamos aos lugares conquistados, imediatamente começávamos as construções. Estradas, aquedutos, fontes, ginásios. Nós estimulávamos a população local, dávamos a eles uma oportunidade de emprego, do tempo e das forças físicas. E trabalhar numa terma ou num ginásio é uma perspectiva profissional muito mais interessante do que plantar cebola. Nós fomos os pioneiros nessa história de modern leadership. Fazemos isso há 2000 anos atrás. É uma coisa muito persuasiva. Se não desse certo, sempre tinha o exército romano. As obras faraônicas, desde o Egito, passando pela Roma antiga, essas obras faraônicas foram efeitos do Estado. Foi o Estado que produziu e que continua produzindo as obras faraônicas. Ora, as obras faraônicas são as que mais impactam no planeta. Elas impactam profundamente no planeta, ok? Então, hoje, se você pensar no nosso país, por exemplo,
Tá? Os projetos faraônicos ainda em curso, como grandes represas, como grandes usinas nucleares, etc., é do governo que isso provém. Então, a sociedade civil, de alguma forma, ela se vê incitada a pensar consumo sustentável, mas ela não é incitada a criticar e a pensar ações governamentais que vão impactar na sua vida, mas que vêm revestidas de benefício. Bah! Este negócio de ser ecologicamente correto é cheio de isto não pode, isto não se faz, isto é crime. Pelos bigodes de Camões, como é que se pode produzir em paz com tantas restrições? Pois é, mas é o jeito. Para uma tribo, talvez, mas não para uma multidão. A multidão não é a desculpa, é o problema. E pode ser a solução. Já vi que não entendes nada de grandes negócios. Mas entendo de grandes árvores, grandes rios, grandes florestas. Não me venha com palavras bonitas. Poesia não dá casa a ninguém. Pois bem, então vamos falar de negócios. O que o senhor acha que aconteceria com seus consumidores se eles soubessem que a sua madeira veio de uma área preservada? Nada. Madeira é madeira. Muito bem. Então deixe-me citar a 3ª edição da pesquisa Good Purpose, realizada pelo Instituto Edelman. Ok? Deixe. Muito bem. 8 entre 10 brasileiros mudariam de produto se outra marca de qualidade semelhante apoiasse uma boa causa. É bastante, gente. Ok? Não é tudo. Entre 2 itens de preço e qualidade semelhantes, 71% escolhem um desses 2 produtos pela causa social. Ah, interessante. Bem, e não é tudo. 75% dos consumidores disseram ter comprado no último ano um produto de uma marca que apoia uma boa causa, mesmo não sendo esse produto mais barato do mercado. Pagariam mais caro? Sim, se eles soubessem que o bem foi extraído, processado, embalado, armazenado e transportado com processos ecologicamente responsáveis. Bah, está dito. A voz do povo é a voz de Deus. Eu pagaria mais caro? Eu pagaria porque eu acho que tem mais despesas, né? Não tem mais despesas assim no processo de tudo, até chegar ao produto final. Eu acho que sairia mais caro, então venderia mais caro e eu pagaria mais caro. Depende muito do produto, por exemplo, eu já tentei usar detergente biodegradável. Ele é muito mais caro, é mais do que o dobro do preço e ele não funciona tão bem quanto o produto normal. Então esse eu deixei de consumir. Mas se ele funcionasse tão bem quanto o produto normal e não fosse dobro mais caro, talvez 30%, 50% mais caro, entraria na minha lista de compras. Olha, se eu tivesse certeza que esse produto é controlado pelos ministérios que devem controlar, eu pagaria. Mas como eu acho que tem muita tapeação nesse sentido, a gente se sente trouxa de pagar mais caro à toa. Aí eu pagaria. Se eu tivesse certeza, eu pagaria. Quando você analisa mais a fundo o discurso das empresas, você vê que o consumidor tem razão em estar confuso, em estar questionando, porque, por exemplo, eu como jornalista recebo informações diárias, toneladas de informações diárias. É impressionante o quanto as empresas se empenham via assessoria de imprensa, via departamento de marketing, em informar isso, né? Porque, enfim, o jornalista aí é o meio de campo entre a empresa e o seu consumidor final. Então, você recebe coisas do tipo, olha o papel higiênico sustentável. Né? Daí você fala, mas o que vem a ser isso? Daí você vai olhar aquilo com mais atenção, você descobre que é sustentável porque é feito de floresta plantada, né? Que é um pouco óbvio, porque no Brasil ninguém desmata a Amazônia para fazer papel, né? Você tem as florestas de eucalipto que são para isso. Então, sempre foi assim, ou pelo menos, enfim, nos últimos anos. Então, não é um atributo novo. É um atributo que sempre foi e que hoje é vendido com esse viés da sustentabilidade, com esse verniz, né, da sustentabilidade, que causa uma confusão. Lá fora, né, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, os países europeus, cunharam até um termo para isso, para essa maquiagem verde, né? Que é o termo é greenwashing, que seria uma maquiagem verde, lavagem verde, enfim, a expressão em português acho que seria mais próxima da maquiagem verde mesmo, porque é você pegar uma coisa que sempre foi
daquele jeito e dar essa pintada de verde, né? A gente também pode se perguntar se a época em que vivemos ela é caracterizada em muito por políticas que nós chamamos de biopolíticas, que são políticas em direção à vida. E essa política de vida ela tem sido mediada em muito pelos avanços da medicina por um lado, mas pela moda, pelos costumes, pela maneira de se pensar, portanto pela mídia, pelo cinema, pela televisão, ok? Que nos incitam a desejar um tipo de vida que é mais longa, cada vez mais jovem, não é? Seja mais jovem, cada vez mais tempo. Mais saudável, digamos assim. E esse saudável pede o quê? Pede um planeta saudável. Ecologia virou moda. Todo mundo quer ter itens ecológicos na casa, na roupa, na alimentação. Ecologia hoje está mais chique que a bolsa Louis Vuitton. No Japão, o mercado de produtos ecologicamente corretos saltou de 28 trilhões de ienes no ano 2000 para 47 trilhões em 2010. Nos Estados Unidos, a compra dos alimentos orgânicos subiu 20% nos últimos 5 anos. E a taxa de crescimento mundial das vendas de turbinas de energia eólica foi de 20%. Não é uma beleza? Muito bem, então fechamos o negócio. Acho que não vai dar. Ecologia está na moda, mas meu público ainda está na Idade Média. Eles não dão a menor bola para esse negócio de ecologia, socioambientalismo, etc, etc, etc. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que se modernizar. Então, mais tarde eu me adapto. Talvez seja tarde demais. Antes tarde do que nunca. Enquanto isso, eu engordo meu lucro. Achei que íamos nos entender. Olha, mocinha, eu ainda sou do século XVI. Eu não tenho obrigação nenhuma de me adaptar. Esse negócio de ecologia, socioambientalismo, é problema para os empresários do século XXI. Muito bem, muito bem. Então quer dizer que o senhor não vai tentar estabelecer uma forma de trabalho sustentável? Não. Mas se você quiser, eu ainda compro o pau-brasil de você. Nada feito. Por que não? Porque eu prefiro negociar com o eco-parceiro. Você vai vender o pau-brasil para mim, sim? Não vou, não. Vai sim. Não vou. Vai! Não! Isso é uma ecotraição. Isso é apenas uma opção ecoeconômica. Olha, minha filha, eu tenho mais de 10 naus na praia e nelas estão 500 homens, armados até os dentes. Armados até os dentes devem estar com hálito horrível. É o hálito da morte. E basta eles escutarem uma ordem minha para vir até aqui acabar com vocês. É que para escutar a ordem... O que é que tem? O senhor vai ter que ir até lá. São só 2 léguas. Eu vou e volto no pescar. Espero, nós ainda podemos nos entender. Tarde demais. Tarde demais. Me parece que a discussão sobre a sustentabilidade, ela poderia ser também, e ela deve ser, na verdade, não poderia, ela deve ser um momento de oportunidade para que se reflita sobre que tipo de vida nós queremos construir. Não a vida econômica, não essa vida que também é parte da vida, mas é apenas uma dimensão das nossas vidas, porque as nossas vidas são basicamente relação entre seres humanos. E, portanto, as nossas vidas são basicamente a construção de uma condição afetiva para que os homens consigam se sentir bem consigo e com os outros. E para que eles consigam ser criativos, inovadores, ok? E que eles consigam ser construtivos e não destrutivos. E não ressentidos e culpados em relação ao que fizeram. Mas que tenham uma posição de possibilidade de domínio sobre a sua vida que seja resgatada, de não se sentirem fantoches na mão de esquemas marqueteiros, mas sim perceberem que sustentabilidade, que se é da vida, é a das vidas de todos nas suas mãos, com a sua liberdade e não com a sua sujeição. Entende? Então, como liberar a vida e não sujeitar a vida a novas condutas, que se entende só parcialmente para que servem. Okay? Como, de fato, promover a liberação das nossas vidas, para que os homens possam pensar livremente sobre o que querem ser. Isso seria o caminho da dimensão da filosofia, né? Da nossa conversa aqui do ponto de vista da filosofia.
Ai, eu sabia que esse português era gostoso. Ai.